Sempre me perguntam, ô Felipe, por que esse aqui é provavelmente o melhor notebook barato para você comprar em 2025? Bom, eu não sei porque meu nome não é Felipe, eu não entendo de notebook. Mas seu nome é Felipe, sim? Putz, verdade, meu nome é Felipe, cara. E você entende de notebook? É verdade, eu entendo de notebook. Não, então vamos ter que ver isso aí. Eu queria fazer essa piada, mas não vai ter jeito. Então vamos ver então, né? Por que esse daqui é talvez o melhor notebook barato do momento. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, sim, o Lipe, o Felipe, o Lipe, que entende notebook. Eu tento entender, né? Vocês me ajudam bastante sempre aqui nos comentários. Então, logo no começo desse vídeo, faz um favorzinho pra mim. Se você tem um Galaxy Book 4 com o i3 ou qualquer outro Galaxy Book 4, comenta aqui embaixo a sua opinião antes de começar o vídeo, porque assim você vai ajudar eu a ver seu feedback e todas as outras pessoas que estão vendo esse vídeo também. E claro, não esquece de deixar o like logo no começo desse vídeo e bora lá. Por que esse daqui, na minha opinião, é sim uma das melhores opções de notebook que você tem para comprar hoje, barato no Brasil? Bom, primeiro, o notebook ideal para você vai depender muito, porque às vezes dependendo do seu uso, esse daqui não vai ser bom, outro vai ser bom, mas para o brasileiro médio, para a maioria das pessoas, por que eu acho que esse é sim uma das melhores opções? E eu quero começar descartando completamente para quem não é esse notebook. Primeiro, esse notebook aqui, ele é muito bonitão, todo de metal e fino. Por que ele é assim? Porque ele tem uma memória RAM aqui, ele tem uma arquitetura nova, né, um Intel de 13ª geração e uma memória RAM LPDDR5, né, até engasguei aqui. E o que significa isso? É uma memória RAM soldada na placa, é um notebook mais fino, mais compacto. Esse daqui já é o primeiro defeito desse notebook, ele não aceita upgrade de memória RAM. Mas, calma, para a maioria das pessoas, os 8 GB que tá aqui, tá bom. É claro, dependendo da pessoa, talvez não esteja, talvez você precise pegar a versão com 16 GB. Mas por que eu já estou falando desse defeito logo no começo? Porque se você é uma pessoa que, pô Felipe, eu quero comprar um notebook, mas mais pra frente eu preciso fazer um upgrade porque às vezes eu vou programar algo muito pesado, algo que eu vou usar muita memória RAM, 8 GB pra mim tá bom, mas depois eu vou precisar de mais. Bom, esse já não é um notebook pra você. Mas a maioria dos notebooks que tem pra vender hoje em dia, nessa faixa de preço que custa esse notebook, infelizmente não aceitam upgrade de memória RAM. E quanto que custa esse notebook? Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, por volta dos R$ 2.600 a R$ 2.700 na Amazon e no Mercado Livre, aonde tiver mais barato, vocês estão vendo aí, eu vou deixar o link para você comprar aqui na descrição. Nessa mesma faixa de preço, você tem, por exemplo, o Positivo Vision R15 com o Ryzen 7 que aceita upgrade de memória RAM. Então, caso você precise fazer upgrade de memória RAM, eu acho que o Positivo Vision R15 é o melhor notebook para você nessa mesma faixa de preço. Mas se você não precisa fazer upgrade de memória RAM, esse daqui é um baita de notebook com 8 GB que ele já vem de fábrica, pode ser que já sirva muito bem para você. Quando a gente abre aqui esse notebook, ele tem um ponto muito positivo, tanto em relação a notebooks nessa faixa de preço e até alguns mais caros, que é a sua tela. É uma tela IPS. Por que isso aqui é um ponto positivo, Felipe? É uma tela padrão hoje no mercado, deveria ser padrão, né? Eu acho assim, a gente tá em 2025, eu acho que o mínimo que a gente devia ter pagando caro nas coisas que a gente paga, né, é uma tela ok como é essa tela aqui. Mas infelizmente a realidade não é essa, né? O Brasilzão não é fácil, né? E alguns notebooks hoje em dia, em 2025, são lançados nessa mesma faixa de preço e não tem tela IPS, tem tela TN às vezes, que é ok, dá pra usar. Só que assim, gente, é sempre bom que a gente tenha o melhor, né? A tela TN é uma tela mais lavada, não tem cores tão boas. Aqui nós temos uma tela IPS, as cores são muito boas, o brilho é muito bom, ótimo para assistir, ver vídeos, filmes, o que é um notebook para isso, né? Quem compra esse notebook vai comprar para estudar, trabalhar e no final do dia vai querer assistir um filme, uma série, e essa tela é muito boa para isso. Outra coisa legal desse notebook, que nenhum notebook nessa faixa de preço tem, é a sua construção. Ele é todo em alumínio. Então a gente tem aqui toda a parte do palm rest, a parte aqui da tampa traseira, a parte aqui de baixo, o notebook é inteiro de alumínio, gente. Isso aqui nessa faixa de preço é impressionante. Nós não temos muitos notebooks, na verdade, nessa faixa de preço nós não temos nenhum notebook que tenha essa construção em metal. Isso aqui é muito legal, faz com que o notebook dá uma sensação de mais bem acabado, de mais durável, né? E quando você paga esse valor no notebook, apesar de a gente chamar isso de barato, né? R$ 2.600, R$ 2.700 é sim considerado um notebook barato, ainda assim é mais do que um salário mínimo. É bastante coisa. Então, esse daqui é o único notebook que vai te entregar uma boa construção mesmo nessa faixa de preço. Esse também é um outro ponto positivo. Uma coisa que eu acho legal desse notebook são as suas conexões. Ele tem aqui uma USB tipo C, olha só, que carrega o notebook,
transmite dados também. Temos aqui uma RJ45 de internet, saída HDMI, entrada, né, USB-A, mais uma USB tipo C, e na outra lateral nós temos uma entrada micro SD para cartão, entrada e saída de fone de ouvido e microfone e mais uma USB tipo A. Ele é extremamente completo em conexão. Ele tem um USB tipo C que carrega o notebook, então às vezes você tá com o seu carregador que carrega o seu celular. Eu tenho aqui um carregador USB tipo C que eu posso pegar e carregar o meu celular. Peguei aqui, coloquei para carregar o meu celular aqui. Pronto. Agora, esse mesmo carregador que eu levo para o meu trabalho, para minha faculdade, que eu tenho a minha power bank na mochila, eu posso pegar e conectar aqui na lateral do meu notebook e carregar o notebook. Isso aqui facilita demais. Inclusive o carregador que vem com ele é um carregador que você pode carregar o seu celular, né? Ele já vem com um carregador USB tipo C na caixa. Isso é muito bom. Ponto muito positivo. Poucos notebooks nessa faixa de preço carregam USB tipo C. Alguns carregam sim, mas não são todos. Isso também é um ponto muito positivo do Galaxy Book 4 com i3. E aí você já tá falando assim, bom Felipe, e por que comprar a versão com i3? Bom, existe a versão com i3, com i5 e com i7. O que eu, Felipe, faria? Eu iria ou na versão com i3, se eu quero algo básico para o uso no dia a dia, e se eu quero algo mais avançado, eu já pularia para a versão com i7. Não que a versão com i5 seja ruim, ela é muito boa. Depende de quando você está vendo esse vídeo, se está barato ou se não está barata a versão com i5. Por quê? Porque a diferença da versão com i3 para a versão com i5 em desempenho é muito pouco. Então só vale a pena ir na versão com i5 se você pagar barato, ok? Ele também vale a pena, mas se pagar barato. Porque esse i3 que nós temos aqui é um i3 de 13ª geração, como eu falei para vocês. Esse aqui é um i3 1315U, que tem 6 núcleos e 8 threads. Sim, 6 núcleos de processamento com 8 threads, que são basicamente núcleos virtuais. O que isso significa? Que nós temos aqui tantos núcleos quanto nós temos em um Ryzen 5, por exemplo, dependendo da geração que você estiver vendo aí, dependendo da geração de Ryzen 5. Mais núcleos que nós tínhamos num i5 de versões anteriores. Então, apesar de ser um i3, nós temos um i3 bem forte, ok? Isso quer dizer que você consegue fazer coisas até que esse notebook não é feito para isso. Por exemplo, jogar. Dá para jogar nesse notebook coisas que, bom, na teoria ele não é um notebook gamer, ok? Mas mesmo assim, dá para jogar. Eu já consegui até mesmo abrir The Crew 2, por exemplo, que é um jogo de corrida, eu consegui abrir nele e já eu vou mostrar para vocês também abrindo outros jogos. Mas o legal também é que é um notebook da Samsung. Então, se você tem um Samsung, por exemplo, eu tenho aqui um S25 Ultra, mas pode ser qualquer outro Samsung com um One UI mais recente. Dá para você conectar no notebook e utilizar o mouse do notebook para controlar o celular, o teclado do notebook para controlar o celular, entre muitas outras funções legais. Dá até para usar o seu celular ou tablet da Samsung como segunda tela dele, só colocando do lado dele. Eu já tem um vídeo aqui completo de 8 coisas que você precisa fazer no seu Galaxy Book assim que você comprar, se você vai comprar ele ou não. Olha esse vídeo porque lá eu mostro muitas coisas legais que dá pra fazer com esse notebook. Mas como eu falei, apesar de não ser gamer, ele até roda alguns jogos. E bom pessoal, olha aqui, na hora de jogar, o que eu acho legal de notebook que não tem placa de vídeo dedicada, uma vantagem você não precisa estar com ele conectado na tomada. Eu vou até abaixar aqui o volume para não atrapalhar. Olha só que legal, eu tô aqui com ele, agora Valorant aberto, tá pegando aqui ó, 170 FPS, 140, 130 FPS, ó. Eu vou tirar o cabo de carregador e olha só, o FPS se mantém, ó, 130, 120. A tela que ficou um pouco mais escura, né? Eu vou até aumentar um pouco o brilho aqui da tela. Mas, ó, continua pegando a mesma quantidade de FPS, 150, 120. Ele continua na mesma média. Então, estando ou não conectado na tomada, você vai ter basicamente o mesmo desempenho. Isso aqui é muito legal. E, bom, na hora de jogar, jogos bem de boa mesmo, jogos leves, como o Valorant, que utilizam processador e não placa de vídeo, né? O Valorant utiliza basicamente somente processador, não utiliza placa de vídeo para nada. A gente tem realmente um desempenho muito bom. Uma média aqui a mais de 100 FPS, sem sombra de dúvidas, o que é ótimo, né? Agora sim começou a partida. Eu vou colocar aqui de novo o cabo, ó, tô usando um cabo USB-C. Eu vou colocar nele porque a bateria dele tá um pouco fraca, então eu coloco aqui e pronto. Já tá conectado, já tá carregando. Eu consigo até apertar aqui ó, o botão Windows e aqui ó, ele já aparece que tá carregando 24%. Volto aqui pro jogo e pronto, eu tenho aqui ó 120 FPS aqui no Valorant, 140 FPS. Dá pra jogar Valorant até mesmo em um monitor gamer, cara. Realmente ele pega muitos FPS. Por quê? Porque o Valorant, como eu falei, utiliza só o processador e como eu já mostrei pra vocês, o processador dele é muito bom. Tem muitos núcleos, muitos threads, é DDR5, então tudo isso impacta muito pro Valorant realmente pegar muito FPS. É claro, não é um notebook gamer, não espere abrir aqui jogos pesados, não é pra isso, ok? Então não vá aqui querer abrir um Homem-Aranha, um Cyberpunk, ele não vai rodar, não é pra isso. Mas jogos leves como o Valorant tá aqui, ó, roda muito bem.
Inclusive muito bonito, né? Tá em Full HD, a tela IPS, ó, mesmo virando de lado, continua muito boa. Então realmente assim, muito bom. Muito aprovado para esse tipo de uso, básico. Mas para isso, tá muito aprovado. Tá, mas e na hora de trabalhar? Eu vou fazer um teste agora com o Premiere, que hoje em dia a maioria das pessoas gosta de trabalhar com vídeo, trabalha com vídeo, mas isso aqui é só um exemplo. Às vezes você trabalha com outra coisa, mas a edição de vídeo é uma base muito boa para você ter noção do que é que dá para você fazer. E o que eu vou mostrar para você aqui é o seguinte, dá para trabalhar com esse notebook com muita coisa, mas não é ilimitado também. Eu não vou falar para você que ele roda tudo e qualquer coisa, porque é mentira, ele não roda, ele tem seu limite sim. Mas que para o uso básico vai muito bem. Se liga, chega aqui, olha só, eu tô aqui com o Premiere aberto, eu tô com um projeto aberto aqui nesse SSD externo, inclusive fica aqui a dica, comprou um notebook com armazenamento baixo, não precisa ir lá e fazer o upgrade nele, eu aconselho que você compre esses SSDs portáteis USB tipo C, porque eles são relativamente baratos e pelo menos vai ficar com você a vida inteira. Então se você trocar de notebook, de computador, você continua com ele. Um desses daqui custa por volta dos R$500, mas esse meu aqui tem 1 TB, né? Às vezes você encontra de 500 GB, enfim, depende muito do dia que você tá vendo esse vídeo, mas eu vou deixar o link de um desse aqui na descrição também. E aqui, ó, por exemplo, eu coloco aqui no USB-C do meu notebook e pronto, eu posso instalar jogo e tudo que eu quiser aqui, sem precisar abrir o notebook para fazer upgrade. Muito boa essa dica. Bom, tô aqui com o Premiere aberto e o que eu quero mostrar para vocês são duas coisas. Primeiro, olha só, eu tenho aqui um vídeo do canal, um vídeo inclusive que foi aqui pro canal, tá? Um vídeo mostrando algumas atualizações aqui da NVIDIA. E bom, é um vídeo em 4K, com alto nível de bitrate, com vários takes e 2 câmeras. É um vídeo bem pesado. O que eu quero mostrar pra você primeiro é o seguinte, olha só como ele roda liso o vídeo em si, ó. Vou dar um play aqui na timeline e olha, percebe que o vídeo em si, ele roda muito bem. Coisa que notebook básico mesmo, às vezes nem aguenta rodar esse vídeo. Tem algumas transições, olha só, passou uma transição agora, vai para outro agora aqui, olha, o efeito de like, com zoom. Percebe que tudo tranquilo, sem travar, liso, liso, liso mesmo. Até nessa outra parte agora, que vai chegar mais uma transição, ó. Percebe? Tranquilo, tá vendo? Ele não trava, eu posso pegar, posso navegar aqui na timeline, eu vou colocar pra cá, vou colocar pra cá, olha só, ele não trava mesmo, muito bom. Agora, o que é o limite? O limite é isso aqui, olha, tô aqui com um vídeo e nesse vídeo aqui, ó, nesse take aqui, eu coloquei um efeito bem pesado, o efeito de estabilizador de distorção, é um efeito pesado. Geralmente notebook com placa de vídeo dedicada não tem nenhum problema com esse tipo de efeito, mas eu coloquei nele aqui agora e vocês vão ver que esse é o tipo de efeito que ele já não consegue, olha só, vou dar um play. Nessa parte que não tem efeito, tá tranquilo, olha só, maravilha, deu um zoom. Agora que vai vir a transição com efeito pesado, olha só, ele dá uma travada, tá vendo, ó, começou a travar. Normal, por quê? Porque é um efeito muito pesado, nada que você também não consiga evitar, ó, travei aqui, vou voltar, vou dar um play de novo, vamos ver se ele vai ir. Ó, percebe que ele trava nessa hora do efeito? Porque é um efeito muito pesado. Mas não tem problema, dá pra editar sim? Dá, mas essa parte é meio ruim. Agora, passei essa parte que tem um efeito pesado, vou pra essa outra parte, ó. Tranquilo. Mesmo que tenha transição, olha, aqui na frente tem 2 transições, ó, vou dar um play de novo. Transição, mais uma transição. Aqui vai para outra transição com outra cena, olha só. Percebe? Ele não trava, tranquilo. Então assim, você tem que ter um certo limite, você tem que entender que ele tem um limite. Você vai conseguir editar vídeos aqui? Vai. Mesmo vídeos pesados em 4K você vai conseguir editar, mas não com muitos efeitos. Corte, música, transição, isso aí você vai tranquilo. Começou a colocar muito efeito pesado, aí ele não vai aguentar, obviamente, porque não tem uma placa de vídeo dedicada. A mesma coisa para projeto, vai fazer um projeto 3D? Vai muito bem, vai programar, ele é ótimo para programar, para AutoCAD, qualquer coisa assim. Agora, vai fazer um projeto muito pesado, renderizar 3D, aí ele não é para isso, ok? Por isso que eu falo para você, dá para fazer muita coisa com ele, mas tudo mais ou menos no básico ali, mas que dá. De maneira geral, é um baita de notebook. Sim, não dá para fazer upgrade de memória RAM e o principal ponto que talvez poderia melhorar também é a bateria, que dura em torno de 5 horas de uso, ok? Se você vai utilizar ali de um modo intermediário, 5 horas de uso. Poderia durar mais. Eu acho que uma bateria de pelo menos 9 horas seria ótimo aqui. Essa bateria dele, infelizmente, não dura muito tempo, mas tem a vantagem de carregar USB tipo C. Nessa faixa de R$ 2.700 é hoje no Brasil o notebook que mais te entrega coisas pelo que você está pagando. Boa construção, boa tela, boas conexões. Nisso não tem como negar. Um bom teclado, é um notebook potente, ótimo para você usar coisas básicas do dia a dia e que não vai te deixar na mão nem dar dor de cabeça. Existem opções que dá para fazer upgrade, existem, como é o caso do Positivo Vision R15, é um ótimo notebook, mas a construção desse aqui é melhor, então se você não precisa de mais memória RAM, esse aqui é uma opção melhor. Existem notebooks um pouquinho mais baratos, mas que a tela não vai ser tão boa. Por isso, eu acho que pelo que você está pagando e o que está recebendo, é sim a melhor opção de notebook barato que tem para você comprar hoje.
Concorda comigo? Não concorda? Se você se interessar, o link para eu comprar ele tá aqui na descrição, assim como o meu grupo de ofertas. Caso você entre aqui e ele não esteja barato, entra no grupo de ofertas que a gente manda lá sempre que tá barato. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!